Irmãos, chegamos hoje ao encerramento, irmãos, dessa jornada no capítulo 8. Onde temos, irmãos, contemplado o quê? Que Cristo ensina, mas também que Cristo testa. Que Cristo ensina e Cristo testa, mas não só testa, ele vai junto. E em meio ao teste, ele se revela para nós como sendo soberano, poderoso e altíssimo. Então, irmãos, vemos aqui, irmãos, uma fé sendo provada, moldada e revelada nos discípulos e em outras pessoas que também seguiam a Jesus. Quem seguiam a Jesus? A multidão, algumas mulheres, lembra do início do capítulo 8? Algumas mulheres que o assistiam com os seus bens, que prestavam ali, algumas até de alta posse, outras de nenhuma posse, que prestavam-lhe assistência com o seu serviço e com os seus bens. Neste capítulo, irmãos, nessa série vimos que Jesus acalma a tempestade e revelou ali então a fé diante do medo. Jesus, irmãos, nós vimos ele libertar o endemoniado Geraseno. E ali vimos então uma fé diante do quê? Do poder sobrenatural da maldade espiritual. Nós vimos ali que Deus tem domínio, que Jesus é poderoso, não só na questão material, nas ondas do mar e no vento, na tempestade e na chuva, não. Mas ele também é na chuva e também nas coisas sobrenatural, naquilo que nós não conseguimos apalpar e que atormenta, que arma cilada, que separa-nos de Deus, que separa-nos da sociedade, que nos coloca em um lugar de escravidão, um lugar deplorável. Vimos também Jesus curar uma mulher, irmãos, com um fluxo de sangue. Vimos ali a fé diante da enfermidade. A fé diante da enfermidade. E vimos que Cristo tem poder de repreender as nossas enfermidades. E nos ensina que até mesmo em enfermidades prolongadas, a nossa fé deve se manter em Cristo. E agora, irmão, Jesus nos conduz ao desafio final. O maior de todos, a morte. Esse, irmãos, episódio não é apenas mais um milagre de cura ou uma intervenção divina, não é apenas isso. Ele é, irmãos, podemos se dizer, um clímax revelador do ministério de Cristo. É onde, irmãos, ele mostra muito mais da identidade de Cristo. Revela muito mais da missão e do caráter de Cristo. Aqui, irmãos, que Jesus se apresenta de uma forma claríssima como sendo o Deus Todo-Poderoso. O Deus que detém todo o poder de todas as coisas. Senhor da vida e Senhor também da morte. Preparando os seus discípulos, irmãos, para o maior teste que ainda viria. Mas não o maior teste somente dos discípulos, mas o maior teste também de Cristo, a cruz. Certo, irmãos? Então vamos ler. Posto essa introdução, vamos ler o texto de hoje. Acompanhe na sua Bíblia. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entrando ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito
ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Feche os olhos, vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade. Te louvamos porque esta manhã teu falar ecoou grandemente entre nós. Nós cremos que esta é a tua palavra e que isso é a maior bênção que nós podemos alcançar. Ouvir ela e, Senhor Deus, expor a tua palavra. Te louvamos porque ela é preciosa entre nós. Nos ouvintes não há nada, Senhor Deus, e muito menos há naquele que comunica. Que nós tenhamos, Senhor Deus, essa consciência que o poder que avalia está na tua palavra e não em nós. Usa ela, Senhor Deus, para moldar os nossos corações, para quebrantar os nossos corações, para nos direcionar. Usa ela também, Senhor Deus, para nos animar, Senhor Deus, para nos consolar. Usa a tua palavra também, Senhor Deus, para nos confortar, Senhor Deus. Para que nós, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, seguir a nossa jornada em mais uma semana de labuta, mas em mais uma semana que o Espírito Santo nos conduziu e nos deu vitória. É o que nós te pede, é o que nós te agradece. Prepara o nosso coração pelo teu Espírito e nos transforma com o teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, seguindo a nossa exposição, quero abrir um primeiro tópico, onde vai falar sobre a fé que escuta a voz de Cristo acima das notícias do mundo. A fé que escuta a voz de Cristo acima das notícias do mundo. Vemos no verso 49 e 50 que uma pessoa chegou ao chefe da sinagoga. Então, irmãos, Jairo, como chefe da sinagoga, um homem, irmãos, que era ancião na sinagoga e ele era um ancião chefe. Esse chefe da sinagoga, ele cuidava da sinagoga, ele cuidava dos cultos na sinagoga, ele cuidava do que seria lido na sinagoga e exposto, ele cuidava do templo e das suas manutenções, ou seja, ele era o homem que selava, cuidava e edificava a sinagoga. Meus irmãos, esse homem geralmente era um ancião de dias, e isso já era também um homem estabelecido de posses, onde ele tinha liberdade para poder fazer o que ele veio fazer. O qual é a fazer aquilo que ele fazia. Então, irmãos, Jairo havia se lançado aos pés de Cristo para buscar cura, irmãos, para sua filha, que estava moribunda, em um estado de calamidade, em um estágio final da sua vida. Então, irmãos, antes que Jesus chegasse à sua casa, também chegou uma notícia das pessoas. Uma notícia de que ela estava morta. As pessoas estavam mortas. Imagine a situação de Jairo, onde ele veio buscar a ajuda de Cristo, e Cristo se dispôs a ir em sua casa, mas antes aparece uma mulher e Cristo cura a mulher, e ainda o expõe publicamente para que ela desse o seu testemunho. Por mais rápido que fosse, essa cura da mulher do fluxo de sangue atrapalhou que Jesus chegasse mais rápido na casa de Jairo. E isso, irmãos, trouxe um atraso na trajetória, e assim chegou essa notícia trágica. Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Irmão, esse tipo de notícia paralisa qualquer um que possa respirar. Qualquer um que possa ser chamado de homem, ela paralisa, irmãos. Humanamente falando, irmãos, é terrível receber uma notícia dela. Que não havia mais nada para ser feito, porque a menina estava morta. Irmãos, quando Jesus viu que deram a notícia, ele prontamente já colocou-se e falou: não temas, crê somente, e ela será salva.
continuaram a jornada, irmãos. Continuaram. Cristo, irmãos, confronta neste momento toda a lógica. Cristo confronta toda a lógica. Não temas, crê somente e ela será salva. Ele, irmãos, vai de encontro com todos os sentimentos de Jairo. Vai de encontro com todas as desesperanças de Jairo. E ele, irmãos, não só isso em Jairo, mas devemos nos colocar também como cristãos diante do ensinamento de Cristo. Ele nos convida, irmãos, a crer nele, além da última palavra humana, além da lógica do raciocínio humano. Ele nos convida a crer além daquilo que é decretado pelas mãos dos homens. Devemos, irmãos, confiar em Cristo. Aqui, irmãos, Jesus, ele reivindica, irmãos, a autoridade que só Deus pode ter. Não temas, crê somente e ela será salva. Ele não está apenas, irmãos, encorajando um pai aflito. Ele está revelando aqui a sua autoridade e mostrando que, ao seguir um caminho natural para casa, como se não tivesse ouvido a notícia, a morte não o intimida. Ele está mostrando que não existe situação, porque o que mais tememos é a morte. Não existe nada que na nossa esfera frágil, nada em nossa esfera humana que o intimida, que o faz parar, que o faz retroceder. Então, irmãos, além dele mostrar que não o intimida, ele também manda um recado para a morte, que está a caminho dela, que está chegando ao seu encontro, está mostrando que ele está buscando alcançá-la. Irmãos, aqui, quantas vezes, irmãos, nós recebemos, e um fator já de aplicação deste ponto, quantas vezes, irmãos, nós recebemos notícias, irmãos, que nos dizem, não há mais o que fazer. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos nessa conclusão em nossas vidas, quer seja ela nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas financeiras, na nossa saúde, em nossa vida, que nós recebemos, não há mais o que fazer. Fé verdadeira, irmãos, ela não nasce na negação da realidade, não. Ela não nasce e não está tudo bem quando está tudo mal. Não é isso, irmãos. Fé verdadeira, irmãos, nasce da confiança na palavra de Jesus. Fé verdadeira, irmãos, nasce na confiança de que Jesus pode reverter aquele quadro. Fé verdadeira nasce, irmãos, na confiança de que Jesus dará força para passar por aquele problema. Irmãos, mesmo quando tudo parece oculto e perdido, mesmo quando tudo parece terminado. O segundo ponto, irmãos, que eu quero abordar dos versos 51 a 53 é a fé que é formada no caminho e purificada pelo confronto da incredulidade. Vimos então, irmãos, o que era um chefe da sinagoga, vimos sobre a notícia, agora vamos avançar nos versos 51 a 53. Jesus não volta atrás, mas ele desce até a casa de Jairo. Ele chega, irmãos, à casa de Jairo, mas ele seleciona um grupo restrito para presenciar aquilo que ele foi fazer ali. Pedro, João e Tiago. Vemos, irmãos, que esses três eram selecionados por Cristo para estar nos momentos mais importantes da sua vida. Estava aqui, e estava também no Monte da Transfiguração, estava também quando ressuscitaram Lázaro. Então, esses três eram da proximidade, do círculo mais íntimo de Jesus. Então, irmãos, ele seleciona Pedro, João e Tiago e mais dois. Quem era? O pai e a mãe da menina. E a multidão, irmãos, chorosa, estava lá fazendo o luto. Irmãos, literalmente, irmãos, quando fala assim, e todos choravam e apranteavam,
Aqui, irmãos, já dá para saber que Jesus estava a uma certa distância da casa e que eles se organizaram para quê? Para o velório daquela criança, para o velório da menina, Então, já por certo, já estavam ali os pranteadores, que era costume, que era tradição ali em meio àquele povo, ao povo daquela época, de contratar pranteadores profissionais para chorar no velório, para que desse ali sentido àquele momento. Então, irmãos, eram pessoas contratadas, pessoas que tinham ali por profissão prantear mesmo na casa do luto. E vimos também isso lá no filho da viúva de Naim, que os pranteadores iam à frente do cortejo. Para quê? Para fazer então e dar sentido àquele momento. E eles estavam lá já então prontamente, irmãos, pranteando. Isso é algo que fazia parte da cultura lá. E ele disse: para com o trabalho de vocês, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Irmãos, sabemos que quem dorme, o espírito não sai dele. Sabemos, irmãos, que quem dorme, o espírito não sai. Cristo sabia que ela estava morta, mas ele tinha confiança naquela missão. Ele tinha confiança e ele estava se revelando como o Senhor soberano sobre a morte e Senhor soberano sobre a vida. Então, irmãos, já estavam lá fazendo luto. E isso, irmãos, aconteceu, que ele falou: não temas, ela não está morta, não choreis, ela não está morta. E ainda, irmãos, eles zombaram dele e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. É isso que falaram, riam-se dele. Irmãos, Cristo estava ali revelando, mostrando para os seus discípulos que a fé neste momento tem que reinar, independente da zombaria, independente da incredulidade dos outros. E olha como é um teste aqui, porque Jesus falou: menina, levanta. E quando Pedro esteve na situação, o que ele falou? Tabita, levanta. Vocês lembram dessa passagem lá no livro de Atos? Quando Pedro também é confrontado com a morte, ou está ali em uma mesma situação, e ele usa até o mesmo termo de aprendizado, levanta, como tendo autoridade sobre doenças, sobre a morte, sobre coisas, porque aprenderam da fé do seu Salvador. Então, irmãos, a palavra dorme, ela não é evasiva, mas carrega aqui para nós uma esperança escatológica. Cristo falou assim: ela, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. Ela dorme. Irmãos, vou refrisar: quem dorme, o espírito não sai dele. Quando Jesus pede para que ela levanta, o que o autor coloca aqui? O espírito retornou a ela. Então ela volta da morte e não do sono. Mas isso para nós, Cristo nos revela algo. Que para nós cristãos, a morte é um sono. Porque quem descansa é o corpo, mas o espírito vai com Deus para viver a eternidade com Ele. E a ressurreição será chamada quando Ele voltar e restaurar o corpo. Então, irmãos, isso indica para nós, irmãos, esperança escatológica, ou seja, esperança ao final da nossa vida. Esperança a quando nós passarmos por essa morte. Ela é usada, irmãos, na Escritura. O termo dormir é usado na Escritura para indicar a morte de um justo, à espera da ressurreição. Irmãos, olha o que está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Daniel 12:2. Olha o que está escrito em Tessalonicenses 4:14, 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A morte, irmãos, para os santos
a morte para os justos, a morte para aquele que crê em Deus, é denominada por Cristo como um sono, aonde quem descansa é o corpo, mas o espírito está sob o seu poder. Porque quando ele falou, levanta, o espírito voltou e a vida voltou na menina. Então, irmãos, que nós possamos aprender disso. Jesus está ensinando os seus discípulos a verem a morte, irmãos, com os olhos da fé. A ver a morte, irmãos, com os olhos da esperança, com os olhos do poder de Deus. A ver a morte como sendo algo que está sob total domínio do seu poder e da sua pessoa. Irmãos, há momentos em que a fé precisa ser separada, irmãos, do barulho geral. Muitas vezes nós vemos todo mundo falando e isso quer abafar a nossa fé. Não, irmãos, devemos guardá-la e exercê-la. Separar dos que pranteiam, separar ela também das notícias e separar ela do que as pessoas estão falando. Irmãos, que o Senhor guarde esta palavra no nosso coração, porque é certo de que nós viveremos situações como essa e de que nós também viveremos a nossa situação dessa. É certo que nós caminharemos lado a lado, mas que aqui, o último desta sala aqui, descansar na morte, vai ver cada um de nós descansando na morte também. As zombarias, as vozes de incredulidade, até familiares, irmãos, que precisam ser afastados desses diagnósticos, destes momentos. Porque, irmãos, fazendo isso, faz com que a nossa fé seja fortalecida no poder soberano de Jesus. Faz que ela seja fortalecida na nossa intimidade com Cristo. Deus ainda, irmãos, forma a fé em ambientes silenciosos, privados, onde só a presença de Jesus sustenta. Muitas vezes, irmãos, isso se apresentará para nós em lugares mais sombrios, ou até mesmo em lugares sozinhos, porque muitos até mesmo vai para o descanso, de repente, em meio a um local, mas a maioria, o Senhor sempre vai separando, deixando em um leito, em um local, em um lugar mais reservado, e é ali que o Senhor trata as intimidades. É ali que o Senhor se revela, é ali que o Senhor se apresenta como sendo o consolo. Deus ainda, irmãos, forma a fé em ambientes silenciosos. E é isso que nós vemos nessa parte. Deus separa os barulhos, separa as opiniões, Deus separa tudo e nos deixa só nós e Ele, para que nós cremos, irmãos, que Ele é Senhor da morte e da vida. A fé, terceiro ponto, a fé que testemunha a revelação de Cristo como o Senhor da vida. Irmãos, Lucas 8, 54. A mesma voz que acalma o mar, a mesma voz que expulsa uma legião de demônios, a mesma voz que cura uma enfermidade prolongada, é agora a voz que chama a menina da morte. É essa mesma voz, irmãos. E imediatamente, ao chamar, imediatamente a menina volta à vida. Levanta-se e ele fala: dá-lhe de comer. Irmãos, Jesus não curou somente da morte. Jesus restaurou a menina na totalidade. Vimos que houve um período de enfermidade, onde o pai foi buscar. Certamente, essa menina padecia de não conseguir comer, ou de morrer lentamente, uma longa batalha com a enfermidade. Mas Jesus não voltou-lhe o espírito, restaurou-lhe a vida, dando a ela a chance de voltar naquele estágio terminal. Ela só não abriu os olhos e ficou ali. Não, Jesus restaurou por completo. Jesus colocou-a de pé. E Jesus falou: dá de comer, porque está não só liberta da morte, mas de tudo
o mal que lhe acometia. Irmãos, o poder é tão grande de uma restauração completa. E esse, irmãos, não é apenas um milagre. Isso não é apenas um milagre do poder sobre a morte, mas é um milagre do poder de dar a vida completa. De dominar também a vida, de dominar também todo o mal que cometia. É a declaração, irmãos, de que é Jesus, é só Deus que pode tirar da morte e dar vida completa. Irmãos, disse-lhe Jesus, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui se faz prova desse versículo, porque Jesus não só cura a morte, mas ele restaura a vida. E ele fala assim, ó, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Irmãos, que essa palavra, que este sermão, não nos induza a nós passarmos pelo luto e estar diante do corpo do nosso ente querido, ou do nosso ente parente, ou do nosso amigo, ali esperando que Deus o levante, porque esse é o nosso desejo. Que isso não nos induza a essa fé pequenina. Sabemos que Cristo fez para demonstrar o seu poder e, mediante este relato registrado, se comprova que ele tem poder de ressuscitar a qualquer um na esfera desse plano antes do seu retorno. Porque isso está registrado e nós cremos em toda a Escritura e cremos que isso foi verdade, e isso o coloca como sendo poderosos na vida e na morte, mas que não nos induza a uma fé infantil de que se o Senhor quiser tomar de nós, pai e mãe, irmão ou filho, nós estejamos ali embirrados. Se o Senhor não levantar ele aqui como o Senhor fez com a filha de Jairo, eu não vou crer mais. Não, não é isso. Porque não é isso que Deus precisa plantar em nós. O que Deus precisa plantar em nós é a certeza do fruto como um bom cristão, de que nós enfrentaremos a morte como Ele. Porque sabendo que Ele tem o poder de dar vida, nós enfrentaremos a morte como Ele falou aqui. A morte não é a morte é um sono. Que este sermão desperta em nós a coragem de nós estarmos no silêncio separado da nossa vida, quer seja com 10, 20, 30, 40, 70, 80, 100 anos, sabendo assim, falando assim, o meu corpo precisa descansar no pó, porque ele é pó, e ao pó ele tem que retornar. Mas o meu espírito vai com aquele que tem poder de, quando ele voltar, restaurar este corpo que vai ao pó. E uma fusão entre espírito e corpo restaurado, viveremos com ele na eternidade. Que esse seja o nosso conforto. É esse Jesus que você conhece? É esse Jesus que apenas tocou o seu coração e você está seguindo ele porque é bom, é melhor do que qualquer outro tipo de religião no mundo? Ou é esse Jesus que tocou o seu coração, mas que um dia vai te chamar da morte? Que um dia vai restaurar o teu corpo? É esse Jesus que um dia restaurou o teu espírito da morte, e você crê também que ele vai restaurar o teu corpo da morte? E nós viveremos com ele para a eternidade? Ou é um Jesus que é bonito seguir, é bonito vir aqui? É essa fé que te move? Essa fé, irmãos, não é só para enfrentar a perda, não, irmãos, de entes queridos.
Essa fé não é só para nós embirrarmos, quando o Senhor permitir nós passarmos pelo luto. Mas essa fé é para nós fortalecermos. E ao estarmos ao lado de quando Deus permitir nós passarmos, nós confiarmos, creu, esse, junto comigo, quando eu for, será restaurado do pó e viverá em um corpo incorruptível agora. Apressamos-nos a anunciar esse, irmãos, para que as pessoas vão ao silêncio da sua vida, agarrado nessa única esperança. E não naquilo que fizeram, na igreja que frequentaram, não. Agarrado de que a fé dele está nesse Cristo, Senhor e poderoso de todas as coisas, inclusive na morte. Inclusive que vai nos levantarmos. Creio totalmente, ainda brinco. Vou meter o pé na tampa do túmulo. Porque temos a certeza de que Ele é Senhor sobre a morte. Irmãos, não é, irmãos, o milagre aqui não é voltar à vida temporariamente da menina. Não, mas o milagre aqui é a revelação de que Cristo tem poder sobre a morte e a vida. O milagre aqui é o recado que Ele manda. A minha missão aqui na Galileia está chegando ao fim e eu estou indo ao teu encontro, morte. O milagre aqui, irmãos, é de que confiamos nele. Ele chama pessoas a confiar nele para restauração e para a vida eterna, irmãos. É a revelação de um Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive na morte e na vida. A cruz, irmãos, ela está no horizonte de Cristo, e agora nós vamos ver isso. A fé deve olhar, irmãos, para esse milagre, para o milagre da cruz. Seus pais ficaram maravilhados. Diferente do homem que foi liberto do demônio, ele falou, vocês ficam quietos, porque isso aqui é só um recado, mas não é para a humanidade. Isso aqui é um recado para a morte. Estou saindo daqui, estou rumando em prol a ela. Já mostro para ela, no filho da viúva, já mostro para ela aqui que ela não tem poder mais. Irmãos, seus pais ficaram maravilhados, mas que a ninguém contasse. Essa era a advertência. Lucas 8,56. Por que, irmãos? Porque a plena revelação da sua identidade viria não de milagres isolados. Isso era apenas um milagre e um recado para a morte. Mas o verdadeiro milagre estaria lá na cruz, lá na frente, lá na ressurreição. Jesus, irmãos, não veio apenas, irmãos, para operar sinais, mas ele veio com uma missão forte, irmãos. A menina voltou a morrer. A menina voltou a morrer, isso é ter certeza. Porque ninguém vive para sempre. Se antes de Cristo ou depois, não sabemos, mas ela voltou a morrer, porque ninguém se reivindica neste mundo como filha de Jairo, que está viva desde quando Jesus passou pela terra. Ninguém. Ela voltou à morte. Mas, irmãos, o milagre aqui era para mandar um recado que Cristo estava indo para derrotar a morte. Para derrotar a morte. A menina reviveu, mas morreria novamente. Jesus, porém, irmãos, ressuscitaria para nunca mais morrer. A nossa fé está nisso. A nossa fé está nisso, de que Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, e que nós também dormiremos e acordaremos para nunca mais morrer, que nós, irmãos, se inspiremos neste milagre para isso, irmãos. Que a garantia da nossa vida eterna está para quem crer em Cristo Jesus. A garantia da vida eterna está para quem crê em Cristo Jesus. Então creiam, irmãos. Se você ainda não colocou todo o seu coração em Jesus Nazareno, aquele homem, arrependa-se dos seus pecados e creia, porque essa é a única saída da morte eterna. Arrependa-se dos seus pecados, creiam e viva uma vida em gratidão a Ele, porque Ele te garante a vida eterna. Olha lá, irmãos, o que está escrito em 1 Coríntios 15, 17 a 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados.
E aí complementa, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. As primícias, nós começamos aqui relembrando o culto sobre as primícias, e Cristo é as primícias dos que dormem, e a sua ressurreição é um claro sinal de que Deus aceitou o seu sacrifício, e Ele inaugura ali então a nova criação, dando direito a todos que forem após Ele dormirem, o seu corpo desfazer no pó, que é o que está escrito em 1 Coríntios 15, o seu corpo desfazer no pó, mas que ao desfazer, como uma semente que solta a casca, nasce então a nova árvore, e assim, para que nós nasçamos como um novo corpo incorruptível, nosso corpo tem que ir ao pó se desfazer, mas todo que deita ao pó, crendo que Cristo ressuscitou do pó, também ressuscitará, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, eu ouso dizer que o maior fruto de um cristão é não temer a morte. Não vamos romantizar aqui a morte, porque para nós, como intelecto, como ser vivente, como pessoas que amam, que se entregam um pelos outros, sem dúvida é difícil. Mas que até nós entrarmos nesse corredor, o Senhor produz o fruto da certeza de que quem morre não dorme. Concluindo, irmãos, Lucas 8 nos mostra 4 inimigos da alma. Primeiro, o medo das coisas naturais. Mostra o mal espiritual, mostra a enfermidade que nos assola e mostra a morte, que nos é uma certeza. Tenha certeza de tudo nesta vida. Tenha certeza de tudo, mas tudo pode não acontecer. Mas tenha certeza de uma coisa, porque é certo que ela vai acontecer. A morte virá sobre todos. Que você esteja sendo mais cedo ou mais tarde, confiado no Senhor, que é poderoso sobre a morte. Jesus enfrentou todos eles, irmãos, em todos ele venceu. Mas diante da morte, ele não apenas cura, ele vence ela com autoridade divina. Jairo, irmãos, viu sua filha levantar. Os discípulos viu quem era Jesus. Olha a perspectiva. Jairo viu ela voltar. Os discípulos se maravilharam, se perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é esse que até a vida e a morte lhe obedece? Irmãos, ficaram ali espantados. Então, irmãos, nós, olhando para a cruz e olhando para o túmulo vazio daquele domingo, vemos mais, irmãos. Vemos um Senhor que venceu a morte, que matou a morte, e que através dessa luta e dessa vitória sobre a morte, Ele nos dá com Ele a vida eterna. Esse é o conforto maior de quando nós entrarmos no corredor solitário, de quando nós entrarmos e alguém for impedido de entrar conosco, que nós estejamos ali com Ele, com a certeza nele. Você tem essa fé, irmão? Nós temos essa fé, nós temos esse descanso, já está formado isso em nós, ou amamos mais este mundo e temos mais força nas nossas incertezas do que na nossa certeza. Não há, irmãos, apenas fé por um milagre terreno, não é isso que esse sermão tem o intuito, e não é isso que foi registrado e não é com esse intento, mas é que é a fé de que Cristo venceu a morte. Irmãos, você teme a morte? Você teme a morte hoje aqui, diante desse sermão? Você teme ela? É natural. Mas olhe para ela, mas também olhe para quem o derrotou. E Ele te capacitará. Olhe para Cristo, irmãos. Ele é o único que passou por ela com a vitória até hoje. Então não há nada mais neste mundo para você se apegar, a não ser nele. Se apegue nele. Você espera a ressurreição literal dos seus entes queridos e de você.
Saiba, irmãos, que a nossa esperança não está na repetição de milagres terrenos, mas está, irmãos, na ressurreição final e gloriosa em Cristo para vivermos a eternidade com Ele. O Senhor pode chamar vários aqui neste salão de volta à vida, mas posteriormente morrerão. Mas será que a nossa fé está na ressurreição da vida eterna? Ou está na ressurreição momentânea? Que Cristo nos guie, irmãos, a nos apegar na essência dele, na sua revelação total, na revelação total das coisas. Olha o que está escrito, irmãos, 1 Coríntios 15, 54 e 55 até o 57. E aqui eu encerro este sermão. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, irmãos.